Boa noite, meus irmãos. Graça e paz esteja com todos que estão aqui também remotamente participando deste culto. E obrigado, pastor Wagner. Falou para mim que ia cantar hoje, eu só estava esperando a surpresa e que grata surpresa. Essa música, os irmãos perceberam, né? Ela fala sobre, tema geral, tudo que você faz para Deus tem resultado. E a verdade é que você só vai saber, a gente só vai saber quando a gente chegar no céu. Então faça para Deus, faça. É para Deus, faça. O resultado você vai saber na hora que Deus quiser, nem que seja lá no céu. É basicamente sobre isso que fala essa música. Agora, essa música que fala sobre essa gratidão de um coração transformado pelo trabalho de um pastor, pelo trabalho de uma pessoa, ela mostra bem o que faz a gratidão, né? A gratidão faz isso, explodir o nosso coração de alegria. E a gente, durante esse ano, estamos falando sobre os salmos, os cânticos de louvor que estão na Bíblia, o inário do antigo Israel, do povo de Deus do Antigo Testamento. As mensagens anteriores estão no YouTube. Durante este ano nós vamos passar por todo o livro de Salmo. Obviamente que não temos 150 pregações, então não vai dar para falar sobre 150 salmos, mesmo porque o 119 vai precisar de uma vigília, né? Outros também são grandes, não tanto quanto 119. Mas nós vamos pregar sobre o Salmo 119, não inteiro, porque senão meu filho vai ficar bravo comigo. Já acho que eu prego muito longo, mas Salmo, em hebraico, o livro em hebraico chama Tehillim, que significa literalmente louvores ou cânticos de louvor. A palavra salmo, que vem do grego, já falei isso aqui, ela deriva de uma outra palavra do hebraico, que tem um outro significado, mas o significado original é louvores ou cânticos de louvor, e apesar desse nome, da gente falar, puxa, são somente textos de adoração, são hinos de adoração que exaltam o nome de Deus. É verdade, só que esse cenário é a compilação de poesias com muitos temas. Então, você encontra nos Salmos sabedoria, que foi o Salmo 1 que nós já falamos aqui. As mensagens estão todas no YouTube, para quem quiser acessar, já tem duas lá. Lamentos, salmos de lamentos, e tem um salmo que termina lamentando. Normalmente os salmos terminam com alguma exaltação a Deus. Tem um salmo que não termina assim, ele termina no lamento. Confissões, adoração e outros tipos de salmos. Quase todos os temas presentes em toda a Bíblia estão nos Tehillim, estão nos cânticos de louvor, no livro dos Salmos, que são divididos em 5 livros. Esse livro é dividido em 5 livros, você vai ver quando você pega a sua Bíblia. Lá aparece no Salmo 1, livro 1, depois mais para frente você vai encontrar 2, 3, 4, até os 5. E por serem palavra de Deus, eles têm os seus objetivos, eles têm os seus propósitos. Qual que é o propósito principal? Se a gente pudesse elencar alguns propósitos do livro de Salmos, nós iríamos encontrar, por exemplo, louvor através da arte. O Salmo é poesia, os Salmos são poesias, e rapidamente, para a gente lembrar aqui, a poesia hebraica, ela não rima como a poesia da língua portuguesa, a poesia ocidental. Ela tem uma ideia um pouco diferente, ela trabalha com os conceitos, ela trabalha com figuras de linguagem. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me levará por pastos verdejantes. São todas figuras de linguagem, remetendo ao imaginário, muita metáfora. Ele utiliza essas figuras de linguagem que são comuns também na nossa poesia, mas de maneira muito forte para se referir a Deus, para se referir às pessoas, para se referir à alma, para se referir ao coração. E outra maneira de fazer a poesia hebraica é através dos paralelismos, quando duas ideias se complementam, quando elas são sinônimos ou quando elas se contrapõem. E as poesias são musicadas. No último salmo, que inclusive eu esqueci de falar, o Salmo 3, que foi aquele que eu preguei da última vez, ele traz uma palavrinha que é a selá, às vezes traduzida como pausa, que também pode ser traduzida como um momento em que há uma intercalação
do ministro, do dirigente do salmo para a congregação. É uma indicação técnica que aparece ali no livro de Salmo para ser cantada em comunidade. Então existem essas indicações técnicas que mostram para a gente que os salmos eram musicados, que eram canções. O salmo também serve para ensinar. Salmo 1, outros salmos importantes, como o Salmo 36. Há outros salmos que são claramente de ensino, mas em todo o salmo a gente consegue aprender. Porque a música e a poesia são didáticas. Quantas vezes você já, ao invés de lembrar de um texto bíblico, lembrou de uma música daquele texto? Por isso que eu gosto muito de cantar aquela música: lancemos sobre Deus as nossas ansiedades. Amém. Então, viu? Já decorou um texto da Bíblia. Só cantando. Então, e é muito bom, por isso que a gente tem que cantar música boa, música da palavra de Deus, porque aí isso vai entrar. Alguém já disse que é mais fácil você aprender teologia com música do que numa escola dominical, por exemplo, num seminário. Então, a música é muito importante para fazer com que os conceitos da palavra de Deus entrem na nossa mente, no nosso coração, e por isso que é usado isso nos Salmos. Tem muita teologia nos Salmos, porque louvar a Deus também é aprender. Veja as músicas que a gente cantou hoje. A gente aprendeu sobre a volta de Jesus, a gente aprendeu sobre confiança, esperança, estar em Deus. A gente aprendeu tanta coisa, a música que o pastor Wagner cantou, até que ele venha, Cristo a esperança. A gente canta: para que o mundo creia e de pregar a Cristo, só nele há perdão. Olha o que você está cantando, só nele há poder para que o mundo creia em Deus. E muitas vezes cantando músicas, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas a exortação vem, na hora o Espírito fala e a gente aprende também cantando. Agora, aprender sobre Deus também é louvá-lo, porque a gente adora, a gente louva, dirige canções diretamente a Deus, mas esses outros salmos que o pessoal chama de sapienciais, salmos de sabedoria, eles, quando nós aprendemos, quando nós cantamos, nós também estamos louvando a Deus. Cantar a palavra de Deus e cantar, às vezes, esses hinos profundamente teológicos, cantar coisas importantes, ensinamentos, que não são exatamente a adoração direta a Deus, eles também são louvor a Deus, porque aquilo está entrando no nosso coração. Nós estamos tendo uma vida reta de acordo com a palavra de Deus, e assim nós, com a nossa vida, louvamos a Deus. Por isso, louvar a Deus também é aprender, e aprender sobre Deus também é louvá-lo. Os salmos também eram usados no Antigo Israel em ocasiões especiais. Então, quando você lê Salomão dedicando o templo, ele compõe um salmo. Davi, quando ele conquista muitas coisas, expande o seu reino e chega ao limite que Deus permitiu, ele compõe um salmo. Há diversas ocasiões que são compostos salmos. Abacuque, quando entende a palavra de Deus, quando entende a profecia que ele recebeu de Deus, ele compõe um salmo. Então, os salmos foram compostos para ocasiões especiais, e quando você lê alguns títulos, os títulos de alguns salmos, você percebe que eles indicam isso. Os salmos sempre foram cantados em ocasiões festivas, em festas que foram estabelecidas pelo Senhor lá no Monte Sinai. Você deve se lembrar, quando Deus estabelece a sua lei, ele estabelece festas, ocasiões especiais, e nessas ocasiões especiais deveria haver cântico, deveria haver salmos que foram compostos em função dessas ocasiões especiais. E a Bíblia descreve também composições de salmos após um livramento divino ou durante uma festa. E normalmente essas ocasiões, esses livramentos, eles vêm acompanhados de um salmo de gratidão. Gratidão de maneira coletiva, a gente vai ver neste ano um salmo de gratidão coletiva, mas também gratidão de maneira individual, que é o caso do salmo de hoje. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Um coração grato é cheio de alegria. É isso que nós vamos aprender no Salmo
30. Acabei de ler os versículos de 1 a 3. Convido você a abrir sua Bíblia ou acessar sua Bíblia no Salmo 30, que nós vamos estudar e vamos aprender hoje. Senhor amado, que seja a tua palavra falando a mim, que seja a tua palavra falando aos meus irmãos, falando a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Quando você olha o Salmo, logo antes do Eu Te Exaltarei, está escrito: Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Ele está numa letra itálica, numa fonte itálica. E isso daqui é do texto original, do texto em hebraico. Normalmente o que está em negrito, por exemplo, na minha Bíblia está escrito aqui, Ação de Graças pela Libertação da Morte. Isso o tradutor foi lá e colocou um título. Ação de Graças pela Libertação da Morte. Isso não vem do texto original. Mas o que está em itálico vem. Está lá na Bíblia hebraica, Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Indica que o Salmo é de autoria davídica, ou seja, foi Davi quem compôs esse Salmo. Muito provavelmente, alguns estudiosos, vou entrar aqui um pouquinho numa questão técnica, mas só para os irmãos saberem, tem estudiosos por uma série de razões que acham que, né, e até a preposição permite isso, né, Salmo de Davi, esse de pode, no hebraico original, significar para ou a Davi. Então, alguns teólogos acham que foi um salmo que alguns salmos davídicos podem ter sido compostos ou com inspiração de uma escola davídica ou em homenagem a Davi. Mas, de qualquer forma, eu entendo principalmente que esse salmo foi composto por Davi, mas é importante ver que ele é um cântico da dedicação da casa, uma ocasião especial. Que casa é essa? Normalmente, deve ser o templo do Senhor. Mas você que já leu a Bíblia, ou já assistiu algumas pregações aqui, na escola dominical, deve saber que não foi Davi quem dedicou o templo. Quem foi que dedicou o templo? Salomão, o filho de Davi. Mas Davi planejou o templo. Então tem gente que acha que, além de planejar o templo, Davi deixou um salmo pronto para a dedicação dele. É uma possibilidade. Outra possibilidade é que ele tenha composto esse salmo para a dedicação da casa dele, do palácio que ele construiu. Ele conquistou Jerusalém, não era do povo de Israel, e aí ele conquistou Jerusalém dos jebuseus. Depois de ter conquistado, construiu a casa dele, depois levou a arca, e na inauguração da casa compôs um salmo. Então você deve imaginar que é um salmo coletivo, de uma festa coletiva. Mas, na verdade, não é. Ele faz uma exaltação ao Senhor individual. A adoração é por um motivo individual, e esse motivo é o livramento da morte. Então, só relendo, para a gente entender, eu te exaltarei, Senhor. O salmista está alegre, está cheio de alegria, está com o coração explodindo. Senhor, obrigado. O Senhor me livrou da morte. Me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Olha que coisa maravilhosa que o salmista percebe aqui. Havia conflitos que ele enfrentava durante a jornada dele. E esses conflitos que criaram inimigos. E qualquer ocasião que acontecia na vida de Davi, a gente viu isso no último salmo, que uma rebelião contra ele fez com que aparecessem pessoas que não gostavam dele, atiraram pedra nele, e por isso Davi sentia a pressão dos inimigos que se levantavam contra ele e se aproveitavam de qualquer situação difícil na vida dele para poder se alegrar, para poder aumentar a rebelião, para poder tomar um naco de poder. Algo que acontece também na nossa vida, quando nós temos conflitos, quando estamos em situações de relacionamentos difíceis, muitas pessoas se aproveitam de problemas que enfrentamos para então, ou às vezes de falhas nossas, porque ninguém é perfeito, para poder, de alguma maneira, nos derrubar, tentar nos tirar do foco, tentar manchar a nossa imagem. E Davi se alegra em Deus que o problema pelo qual passou, daqui a pouco eu falo qual é, mas os irmãos já leram, não permitiu que os inimigos se alegrassem, porque houve cura de uma doença que
quase foi mortal. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Ou seja, o problema aqui não era guerra, como a gente viu no Salmo 3, problema não era um problema financeiro, era uma doença. Então nós estamos, é um salmo aqui que fala de alguém que foi curado de uma doença que quase o levou para a morte. E essa doença quase mortal, a gente vê, Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Que coisa forte. Sepultura aqui, quando você lê sepultura, ou cova, em outras traduções, é a tradução de uma palavrinha chamada Sheol. O Sheol, que no imaginário do antigo Israel era o mundo dos mortos, o lugar onde os mortos ficavam. E aí você tem a figura de uma típica cova lá semítica do antigo Israel. Era cavado um buraco numa montanha ou uma caverna já existente era preparada, e aí uma outra pedra grande, após o cadáver ser colocado, e às vezes era um lugar onde eram colocados os cadáveres de uma família, de um clã, então depois essa pedra era colocada. Então imagina só, né? Lá para dentro da terra era enterrado o morto, depois era colocado essa pedra. Então, ali era o lugar dos mortos. Sheol pode ser o lugar dos mortos. Houve uma tradução aí de inferno, mas não é essa a ideia. A ideia é que é o lugar onde os mortos habitam, onde estão as almas daqueles que já morreram. Ou pode ser traduzido como sepultura. Agora, olha como a imagem é forte. Ele se sentiu como se tivesse morrido. Da sepultura fizeste subir a minha alma. É como se ele tivesse enfrentado uma situação de quase morte. Uma situação em que disseram, talvez para os parentes ou para ele mesmo, já era, acabou, não tem mais salvação, não tem mais solução. Você não passa dessa noite. E ele sentiu isso, às vezes febre, dor muito forte, muito intensa durante um dia, achou que ia morrer. Mas ele reconhece que o Senhor como que tirou ele desse lugar dos mortos e preservou a vida para que ele não descesse do abismo, viu? O paralelismo aqui é uma... E no hebraico as palavras são diferentes. A sepultura é uma palavra, Sheol, e o abismo é outra palavra. E aí você vê que nesse sinônimo é feita a poesia, é feita a beleza dessa arte para mostrar que aquele homem, Davi, enfrentou uma situação de doença que quase levou ele para o mundo dos mortos. Mas ele foi liberto e livrado da morte por Deus. Ele recebeu a cura. E aí, depois de ter recebido essa cura, depois de ter sido liberto, livrado dessa situação difícil, ele canta em louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome. Do pessoal aqui para Deus, ele está tão feliz, ele está tão contente. Senhor, o Senhor me curou, eu achei que eu ia morrer, mas o Senhor me deu vida novamente, o Senhor praticamente me ressuscitou. Então, pessoal, vamos louvar a Deus. Vamos cantar louvores, vocês que acreditam em Deus. Vamos dar graças ao nome. Ele sai dessa direção para a direção vertical. Ele sai do vertical, ele passa para o horizontal. Porque quando nós passamos por um momento difícil e Deus nos livra, a gente quer contar isso para todo mundo. Quantas vezes a gente já recebeu aqui pessoas que falam, pastor, eu queria contar um testemunho, porque eu estou feliz. Porque Deus me deu uma bênção. Ou Deus me curou, ou Deus me livrou de um acidente, ou Deus me deu um livramento financeiro. Eu já vi vários cultos de ação de graças por gente que passou por situações difíceis, por internação durante muitos dias, que passaram por momentos complicados. A gente teve na nossa família, logo no início da pandemia, a sogra da minha irmã quase faleceu. Alguns irmãos sabem, a irmã Brasilina, ela ficou 50 dias, acho que foi, né? 50 dias internadas na UTI.
E foi terrível, a gente achou que ela ia. Outra pessoa, um pastor, amigo meu, pastor Itamir Neves, na noite que ele ia ser entubado, ele recebeu um outro equipamento, um catéter de alto fluxo de oxigênio, e também passou muito tempo na UTI, mas foi livrado. A gente fez lá culto, a gente tem ocasiões especiais. Esses dias vi uma pessoa que passou por um segundo AVC, o pastor José Carlos Bento, que alguns irmãos conhecem, ele passou por um segundo AVC, e a gente pôde vê-lo novamente. Então, quando há esse livramento, principalmente de doença, de uma situação difícil, a gente faz festa, a gente faz alegria, a gente se alegra, a gente conclama as pessoas para adorarem, faz o jantar, faz alguma coisa para celebrar a vida, para celebrar a cura, para celebrar o livramento. Tem alguns irmãos aqui passando por situação de doença e que a gente crê em nome de Jesus que vão vencer em nome de Jesus, e a gente se alegra quando vê essa pessoa voltando para a igreja. A gente se alegra quando vê os irmãos aqui. A gente se alegra quando vê, desculpa, irmã Ana Paula, a gente se alegra quando vê você aqui passando e vencendo em nome de Jesus. A gente se alegra quando vê o irmão Augusto aqui com a gente também vencendo. A gente fica muito feliz quando Deus dá o livramento da morte para a gente. E é para ficar feliz mesmo. Porque Deus fica feliz. E Ele é Deus de vida. E Ele quer dar vida para a gente. E o salmista fica tão feliz que começa a ensinar o povo sobre Deus. Porque a sua ira dura só um momento. Mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Glória a Deus. A visita da ira. E olha como é legal. A visita da ira. Mas a permanência do favor. A visita chega. A ira aparece. Visita. E ela chega na casa. Um momento difícil aparece. Bagunça. Causa um estrago. Deixa a gente triste. Derruba. Mas ele passa. E o que fica é a bênção de Deus sobre a nossa vida. E o que ficou foi a cura. O que ficou foi o favor do Senhor. E é muito legal, olha como essa poesia é legal. Então você vê, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, junto com o sol. Ela irrompe forte. E quando você lê no original, é muito legal. O original ele diz assim: ao entardecer, o choro fica de noite, como se ele permanecesse, ele perseverasse durante a noite. É a luta que você está enfrentando. Chega no entardecer e vem a noite escura, difícil, sem sono, de dor, banhando o travesseiro de lágrimas. Mas aí o sol nasce, joga os seus raios, aquece o coração, esclarece tudo e dá para a gente a vida novamente. E dá para a gente a bênção novamente. E fica. E fica. E fica. Porque a tristeza, ela vem no nosso coração. Ela, às vezes, faz morada. Parece permanecer. Mas o Senhor vem, tira. Permanece com a gente. E mora com a gente para sempre. O Senhor quer morar na nossa vida. Quer morar no seu coração. Ele quer dar o favor dele permanente para nós. E ele faz isso. A ira, a dificuldade, o problema sempre é momentâneo. O favor de Deus é permanente. E após descrever o motivo da alegria e da exaltação ao Senhor, a pergunta que você pode fazer é: beleza, você está descrevendo tudo isso, eu vi que teve a doença aí, mas conta mais, como é que foi? Como é que foi essa luta? Como é que tudo aconteceu? Que tipo de doença que foi? O que você... Às vezes você pergunta assim, puxa, deve ter sido difícil. Como que você passou por isso? O que você fez? Né? Como que você resistiu? Como é que você aguentou? E aí, ele, em vez de começar a contar da doença, ele começa por um outro episódio. Versículo 6. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado.
Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Aí, ele mostra para a gente a ilusão da prosperidade. A prosperidade, o momento bom, é ilusório. Ele faz parecer que a gente é autossuficiente. Dá uma sensação para a gente que eu posso. Comigo nada acontece de errado. Comigo não tem problema. Eu sou bom porque acho que eu sirvo a Deus há tanto tempo que Ele não deixa a doença vir. Ele não deixa o problema aparecer. Ele não me deixa ficar sem dinheiro. Então, antes da doença, o salmista fala, estava tudo bem. Eu estava próspero. Estava tudo certo. Então, ele começa falando como que ele estava antes do problema. Porque quando se está bem, tem-se a sensação de autossuficiência. E essa sensação é enganosa, é ilusória e pagã. O que os apóstolos começaram a pregar, e Jesus começou a pregar antes, é arrependam-se e creiam no Evangelho. E eles pregaram para todo mundo. E o problema de Jesus com os fariseus, não é que a pregação deles era errada. Os fariseus eram homens piedosos. Eram homens que, inclusive, tentavam aplicar a lei para o dia a dia. O problema de Jesus com os fariseus é que eles não enxergavam seus próprios pecados. Não enxergavam seus problemas. E ele esperava que os fariseus, porque liam a lei e procuravam aplicá-la no dia a dia deles, iam ver que o Antigo Testamento fala que misericórdia eu quero, e não sacrifício, um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Mas não, eles se achavam a última bolacha do pacote. E aí, nessa sensação de autossuficiência, não conseguiram entender que todos nós somos dependentes de Deus. Não somos dependentes da nossa própria justiça, que para Deus é trapo de imundícia, a Bíblia fala. A gente é dependente do Senhor. A gente é dependente de Deus. Por isso que Jesus diz, eu não vim para quem tem saúde. Eu vim para quem é doente. Está lá em Marcos 2,17. E a verdade é que todos nós somos doentes. Todos nós dependemos de Deus. E o salmista mostra isto. Olha, eu falei, jamais serei abalado na minha prosperidade, e nem me toquei que tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Outra tradução, interpretando, fala, o Senhor foi meu seguro, o Senhor é minha fortaleza. Porque é isso que a montanha é. A montanha é um lugar forte, seguro, permanente. E quando a gente, às vezes, está numa situação de prosperidade, a gente não consegue reconhecer que tudo que nós temos vem de Deus. Que a nossa prosperidade, o momento bom pelo qual a gente está passando, vem de Deus, não vem de nós. Nós não merecemos nada. Eu não mereço nada. O que eu tenho vem de Deus. Eu preciso agradecer a Deus e reconhecer isso todos os dias. Então, se você está bem, irmão, sabe o que você faz? Dá glória a Deus. Dá aleluia. Agradece a Deus e reconhece, Senhor, eu não mereço. O que eu tenho é porque o Senhor é bom para mim. A gente tem que fazer isso todos os dias, irmão. Todos os dias, irmã. Nós precisamos reconhecer que se estamos bem, é porque essa bondade, o favor de Deus, Deus é quem está nos sustentando, como uma montanha nos dando firmeza e segurança. Porque sem Deus nós estamos perdidos. Olha o que o salmista diz. Olha, ele não fala que Deus pesou a mão. Ele não diz que Deus derramou a ira. Ele não diz, o hebraico original ele fala, quando Deus está furioso, o nariz de Deus ficou vermelho. Não fala isso. Deus não derramou montanhas, cálices, pragas. Deus só fez assim. Sabe, quando pais vão me entender, né? Foi um minutinho que eu olhei para lá, a criança caiu do sofá. Um segundinho que eu me distraí, queimou o feijão. Distraí um pouquinho, o frango passou do ponto. Foi isso. Se Deus não estiver permanentemente olhando para a gente, Ele virou um pouquinho o rosto, já era.
perdeu. Acabou. Sem Deus, nós estamos perdidos. E aí, quando o salmista percebeu isso, foi só ele virar um pouquinho o rosto. O salmista falou, eu fiquei logo com medo. E aí veio a doença. E aí veio o problema. E aí veio a situação complicada. E o salmista faz um clamor desesperado. Por ti, Senhor, clamei. Ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. E aí o salmista experimenta aquilo que muitas vezes a gente experimenta. Quando a gente está bem, está tudo certo. Mas quando está difícil, a gente clama a Deus como nunca na nossa vida. E o salmista reconhece que no momento, e ele passou pelo momento difícil para reconhecer que precisava de Deus. Por isso ele fala, por ti, Senhor, clamei. Ao Senhor implorei. Quando é que o fiel se revela? O fiel se revela quando na dificuldade ele procura a pessoa certa. Ele procura o Senhor. Então, quando você passa por uma situação difícil, a Bíblia chama isso de prova. Para provar aonde é que está a tua esperança e a tua confiança. E se você clamou a Deus, aleluia, passou no teste. Vamos para a próxima fase do jogo. Vamos para a próxima etapa. Agora, é muito legal esse versículo 9. Presta bem atenção nele. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Sabe o que o salmista está fazendo aqui? Ele está barganhando com Deus. Está fazendo chantagem emocional com o Senhor. Se você prestar atenção, é até meio cômico. É como o filho que você fala para ele, filho, acabou a sua 1 hora de celular hoje. E aí ele deixa o celular em cima da mesa. De repente, você está tentando lavar uma louça e o menino ou menina está lá. Quando tem 2, então, é só graça, né? Porque começa a pular no sofá, de repente um cai, tá, um derruba o outro. E é aquela coisa aí, você fala, dá para parar quieto, para eu poder lavar minha louça, para eu poder arrumar a cama, para eu poder fazer alguma coisa aqui? Aí a criança vira e fala, se você me deixar jogar mais um pouco de celular, eu fico quieto. E ainda faz assim, o sem vergonha. Então, brincadeiras à parte, é óbvio que o salmista estava completamente desesperado aqui. Por isso que ele fez essa chantagem que, falando depois, é até cômico, né? Até engraçado. Senhor, se eu morrer, não vai ter rádio transmundial, não vai ter mais programa. Se eu morrer, Senhor, o pessoal do som fala, quem é que vai dar mais retorno para Israel? Irmão, Senhor, se eu morrer, quem vai tocar bateria, Senhor? Quem vai tocar piano? Tiago pensa, Senhor, se eu morrer, quem vai dirigir o coral dos jovens? Então é esse tipo de barganha que Davi está fazendo com Deus. Senhor, se eu morrer, o pó, o Senhor falou que desobedecemos, a gente vai voltar para o pó. O pó não louva o Senhor. O pó não toca harpa. Então ele está ali chantageando com Deus. E é muito legal perceber que o Salmo te dá liberdade para falar o que você quiser na oração, no silêncio do teu quarto, diante do Senhor. E aí, meu irmão, você não pode julgar a oração da outra pessoa. Porque a verdade é que alguém pergunta assim, mas como é que eu oro? Fulano ora tão bonito, fulano ora tão legal. Meu irmão, orar é falar para Deus tudo o que você está sentindo e tudo o que você está pensando. Na oração, para o Senhor, não tem pecado. A rebeldia, porque isso é um ensinamento muito errado. Eu já ouvi pessoas dizerem, murmurar atrai a ira de Deus. Mas o que é o murmurar lá no Antigo Testamento, lá na Torá, lá na lei que os israelitas fizeram? Aquilo foi rebelião, que é diferente. A rebelião é quando
você diz o seguinte: Deus não está me dando nada, chega, não vou mais para a igreja, não vou mais contribuir, não vou mais ler a Bíblia, esquece. Não acredito mais em Deus, estou fora. É a apostasia, é a rebeldia. Isso é. Agora, quando você está passando por uma doença terminal, coloca o teu joelho no chão e fala: Senhor, está difícil, por que isso está acontecendo comigo, meu irmão? É isso que Deus quer ouvir de você. Fala isso mesmo, chora mesmo, grita mesmo, clama mesmo, pergunta por quê, o que está acontecendo, qualquer que seja a situação difícil, porque Deus quer ouvir o clamor de dentro do teu coração. E aí, a gente é um excelente teólogo quando nós estamos numa situação boa. Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas. Deus é maravilhoso, tudo está debaixo do controle da mão dele. Fica doente. Aquele negócio, né? O avião caindo não tem ateu. Todo mundo clama para qualquer Deus aí. Acabou o ateísmo no avião caindo. Porque na hora do desespero, e tem que clamar a Deus mesmo. Ao Senhor. Não vai buscar outra coisa. Não vai buscar outro lugar. Não vai se afastar de Deus. Não vai buscar outra solução espiritual que não seja o Senhor. Claro, vá no médico. Vai entender o que está acontecendo. Vá buscar ajuda, mas sempre debaixo de oração e orientação do Senhor. E pode chorar, pode clamar, pode pedir. E se você ouve uma oração, uma pessoa... fulano falou tal coisa para Deus lá. Algo até parecido com isso aqui. Perguntou por quê. Meu irmão, não julga. Você não sabe o que aquela pessoa está passando. E você também não pode ser julgado, porque ninguém sabe o que você está passando. Eu não sei o que os irmãos aqui, eu citei 2, mas tem mais gente, eu sei, que enfrenta doença, que enfrenta situação difícil. Talvez você esteja em casa porque não pode vir e está triste por isso. Eu quero dizer para você, acabou esse culto, pode clamar a Deus. E ninguém pode julgar você. Porque só você sabe o que você está passando. Só os irmãos que enfrentam morte, luto, sabem o que é isso. E só eu sei as lutas que eu enfrento. Por isso, diante do Senhor, no secreto do seu quarto, meu irmão, rasga o teu coração. Clama. Até fala assim: Senhor, se o Senhor me levar, não tem comida, não tem lasanha amanhã para essa família. No desespero, vá para o Senhor. Porque foi isso que o salmista fez. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Porque o salmista, apesar da barganha, apesar da chantagem, até Jesus falou: Senhor, passa de mim esse cálice. Mas no final ele diz: seja feita a tua vontade. No final da oração sempre fala: Senhor, é a tua vontade que precisa prevalecer. E ouve, Senhor, o meu clamor. Ouve, Senhor, o meu desespero. O meu coração está doendo. Meu coração está quebrado. Eu preciso do Senhor. O Salmo te dá essa liberdade. Porque quando você clama ao Senhor sinceramente, quando você vai ao Senhor, Ele responde você. E o salmista, então, com alegria lá em cima, depois de ter contado o testemunho dele, fala: tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. São nos momentos difíceis que reconhecemos a nossa dependência de Deus. São nos momentos complicados que nós experimentamos uma situação ruim. É que quando a gente passa dela, a gente percebe como Deus é bom, como Deus é gracioso, como Deus é poderoso. E aí ele canta: tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Nosso Deus é o Deus que transforma o choro em festa. O nosso Deus é o Deus que faz da situação ruim a situação para abençoar muita gente. Como está lá em Gênesis 50. O nosso Deus tira o pano de saco que você colocou por uma situação complicada e te dá vestes de alegria, te dá aquele terno bonito de festa de casamento, te faz viver uma nova vida. E é isso que o salmista experimentou. Ele experimentou
a bênção de ser curado, de ser salvo da morte, de passar pela situação difícil e vencer. Por isso, ele quer agora cantar louvores sem parar. Quando a gente encontra Deus de verdade, quando a gente encontra Jesus, quando a gente tem a nossa alma liberta da morte, do pecado e do mal, a nossa alma se enche de alegria. E a gente parece que vai voar. A gente parece que vai sair do corpo. Porque pertencer a Deus, ser de Deus, encontrar Deus é a melhor coisa que existe. Não tem alegria maior do que experimentar o favor do Senhor, do que experimentar a bênção de Deus, do que experimentar a cura. É muito bom. Por isso que o salmista está feliz. E ele quer cantar louvores para sempre. Quando a gente começa a contar as bênçãos, começa a contar as coisas boas que aconteceram na nossa vida, começa a lembrar de tudo que Deus tem feito para a gente, de tantas coisas boas que Ele tem feito e de tantas coisas ruins das quais Ele nos tem livrado. A gente até esquece do pecado. Você quer diminuir seus atos pecaminosos? Comece a agradecer a Deus. Comece a louvar a Deus pelo que você tem. Comece a lembrar do que Ele já fez por você. Seu coração às vezes fica entristecido. Comece a lembrar do que o Senhor já fez por você. Conheço tanta gente conheci pessoas que experimentaram coisas tão boas e depois, por causa de uma coisinha, se desvia, sai, esfria. Quando você estiver naquela situação meio monótona, comece a lembrar do que Deus já fez por você. Comece a lembrar das coisas boas que Ele já te deu, das curas que você já teve, das coisas gostosas. Aquela alegria vai encher o teu coração e você vai poder louvar e vai querer louvar o Senhor para sempre. Por isso que o salmista, após ser curado de uma doença quase mortal, agradece e exulta a Deus, mostrando a todos que apesar de passarmos por momentos difíceis, quando estamos com Deus, temos a quem clamar e a alegria sempre chega e vence. As situações difíceis e tristes fazem parte da vida. Você pode estar enfrentando uma situação complicadíssima de luta. Pode ser a doença mesmo, pode ser problema financeiro, pode ser problema de relacionamento, no casamento, no trabalho, ou aqui na igreja. Mas saiba que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Lembre-se que Deus dá o livramento. Clame a Deus, porque Ele vai transformar o teu choro em riso, em festa. Louve a Deus. Deus está pronto para receber o teu clamor. Deus está pronto para receber o clamor dos teus filhos. Tem nada que Deus se alegra mais em ter o seu filho falando aquilo que está sentindo. Como um pai gosta de receber um filho falando como está passando a situação dele na escola, ou filhos mais velhos no trabalho. O pai gosta de conversar com o filho, com a filha. A mãe gosta de conversar com o filho, com a filha, com os netos. Deus gosta de ouvir você clamar a Ele. E Deus quer isso. Às vezes a doença é apenas o grito de Deus. Para que você volte o seu coração para Ele. Para que você volte a adorá-lo. Por isso Deus está pronto para receber o teu clamor. Para te livrar do mal e para transformar o choro em alegria. Dando motivo para nos alegrarmos nele. A luta é difícil. E só você sabe pelo que você está passando. Por isso eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos. Hoje eu quero orar por quem está passando por uma luta muito complicada. Se você está passando por uma luta muito difícil, que você acha que acabou, e você veio aqui hoje só porque você não tinha mais para onde correr, ou às vezes essa luta está se prolongando, eu quero orar junto com você. Você pode ficar de pé, você pode levantar sua mão, você pode fazer da maneira como você preferir. Uma atitude concreta a Deus. E no seu coração clama a Ele.
Pai amado, o Senhor vê as vidas que se levantam, as mãos que se levantam, os corações que se curvam diante do Senhor, desesperados, chorosos, preocupados, ansiosos. O Senhor conhece o que está acontecendo com cada um aqui, Pai. O Senhor conhece a situação difícil, Pai. O Senhor sabe do que cada um precisa, Pai. E as noites em claro que cada um aqui já passou, Pai. O Senhor sabe o que cada um aqui está enfrentando, Pai. Às vezes durante dias, semanas, meses, anos. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo agora venha com cura. Agora que o Teu Espírito Santo venha com paz. Agora que o Teu Espírito Santo acalme todos que estão aqui, Pai, para que confiemos no Senhor e possamos ver o Teu livramento e possamos, junto com o salmista, exultar ao Deus da nossa salvação, ter o nosso choro transformado em riso, em alegria, em festa, e a gente sabe que o Senhor se alegra quando a gente está alegre também, Pai. Nós sabemos, Deus, que a verdadeira alegria só vai ter quando o Senhor voltar. Nós só vamos ter com o Senhor, Pai. Mas enquanto estamos aqui, nós queremos reconhecer todos os dias que somos dependentes do Senhor. E eu sei que o ato dos meus irmãos se levantarem as mãos, é reconhecimento de que só o Senhor pode livrá-los do mal, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que nesse sofrimento o Senhor ensine a eles aquilo que eles precisam aprender, Pai. E que ao menos o Senhor mostre o motivo pelo qual eles estão passando por essa luta, Pai. E que, em breve, todos aqui possam testemunhar da Tua bondade, do Teu amor e do Teu favor. E se há alguém aqui que não tem o Senhor como único e verdadeiro Salvador, que possa reconhecê-lo, Pai, possa reconhecer que só com o Senhor há favor, graça e bênção de verdade. Em nome de Jesus, amém.